6 filmes de inspiração para você modelar o comportamento de pessoas que construíram coisas grandiosas. Esse é o tema do vídeo de hoje do canal. Seja muito bem-vindo aqui. Se você não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Mariana Portes Gelais. Me siga lá no Instagram, @Mariana Gelais, para você acompanhar um pouco mais da minha história, da minha carreira, da minha trajetória. Lá você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre mim e por que eu comecei aqui no YouTube. Eu também tenho uma playlist sobre mim aqui e lá você vai conhecer um pouquinho mais da minha história. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre mentalidade. Quais são os ensinamentos? Quais são as lições? Quais são os princípios? Quais são os comportamentos de pessoas de sucesso, pessoas que construíram coisas grandiosas e que nós podemos modelar o comportamento dela. Mas, Mariana, o que significa modelar o comportamento humano? Modelar é, de fato, como a palavra diz, é para você espelhar, é para você observar comportamentos de outras pessoas e colocar em prática na sua vida, na sua carreira, práticas de liderança. Então, eu vou compartilhar aqui com você os principais ensinamentos, as principais lições que nós podemos tirar de 6 filmes, de histórias reais e comportamentos que nós precisamos modelar e replicar na nossa vida se nós quisermos também construir coisas grandiosas como essas pessoas, como esses personagens construíram. O primeiro filme que eu vou compartilhar aqui com você hoje é O Homem que Mudou o Jogo. O primeiro ensinamento é: desafie o status quo. Ainda que todos discordem, não replique aquilo que é feito só porque, sempre foi feito assim. Ali nós podemos ver que o Billy, o personagem principal do filme, ele desafia décadas de tradição do beisebol ao usar estatística ao invés de feeling. E nem sempre aquilo que sempre foi assim é o que funciona. E inovar requer coragem para você sair do status quo, para você desafiar o status quo. E muitas das vezes lidar com questionamentos e olhar torto das outras pessoas. Segundo insight, decisões baseadas em dados superam achismos. O método que ele utiliza ali no filme revelam padrões que a intuição não enxerga. Ou seja, empresas, RHs, líderes precisam se apossar de dados para tomar decisões. Porque os dados, eles minimizam os vieses e eles melhoram a sua tomada de decisão, te faz ser mais estratégico ao tomar uma decisão. E assim foi nesse filme. Terceiro ensinamento, não é sobre ter grandes estrelas no seu time, mas sim ter pessoas certas, ter o time certo. E ali o personagem, ele não vai à procura de famosos jogadores, mas sim aqueles que vão trazer resultados consistentes e resultados que naquele momento o time estava precisando. Ou seja, um time de bons encaixes, boas peças, vale muito mais do que super talento, super estrelas. Isso serve para empresas, projetos e relacionamentos profissionais também. Quarto ensinamento, a inovação, ela sempre vai encontrar resistência. Os olheiros, a diretoria e até a imprensa tentou boicotar a ideia do Billy. Se você for inovar, já espere a resistência, porque a rejeição inicial das pessoas faz parte do processo de mudança. Quinto ensinamento, falhar faz parte, persistir é obrigatório. A primeira fase da temporada foi um caos, e o método parecia que não ia funcionar. E aqui nós aprendemos que toda e qualquer mudança, antes de funcionar, ela passa por momentos turbulentos. Ou seja, antes de romper, você vai passar por momentos de crises, por erros e aprendizados. Você vai precisar recalcular a rota para daí então começar a dar certo. Sexto ensinamento, faça mais com menos. Ali a gente vê que o personagem, ele tinha um orçamento infinitamente menor do que os seus concorrentes. Ou seja, ele entendeu que se ele tomasse as mesmas estratégias que os seus concorrentes, ele não ia conseguir sustentar. Então ele criou estratégias inteligentes para conseguir então competir com os seus concorrentes. Ou seja, a falta de dinheiro, de recurso, ela pode ser um convite para a criatividade. Isso não é uma desculpa para você não agir. Sétimo ensinamento, o valor está em enxergar aquilo que ninguém vê. Ele aposta em jogadores descartados, jogadores que foram identificados como talentos subestimados. Isso nos traz o ensinamento de que muitas pessoas desistem de si próprio e dos outros porque elas não conseguem enxergar o real valor de si e da outra pessoa. E às vezes, tudo que você precisa é de alguém que enxergue o seu potencial. Às vezes, tudo que o seu colega precisa, o seu colega de trabalho, o seu liderado, é que você enxergue o potencial que ele tem. Ou seja, mude o olhar. Onde as pessoas enxergam um problema, enxergue o potencial. Porque se a gente quer construir coisas grandiosas, dificilmente vai vir tudo pronto, lapidado. Nós vamos precisar lapidar e desenvolver as pessoas que vão trabalhar com a gente. Oitavo ensinamento é propósito acima de oportunidade. O personagem, ele recusou uma proposta milionária porque ele acreditava no projeto que ele estava construindo. Então o dinheiro, ele importa sim, mas ele não substitui a sua missão, ele não substitui o seu propósito. Ele não substitui o legado que você quer deixar ou ele não substitui os seus valores. E muitas das vezes a gente vai negar propostas tentadoras porque elas estão incompatíveis com os nossos valores ou com a nossa missão e o nosso propósito. O segundo filme que nós vamos falar hoje é Erin Brockovich, acho que eu tô falando o nome certo.
uma mulher de talento. Eu não podia deixar de compartilhar aqui uma história de uma mulher que construiu uma coisa grandiosa. Se você não viu esse filme, eu recomendo que você veja. Esse é o filme de ensinamentos valiosos e o primeiro dele pra mim é: você não precisa ter o perfil ideal pra fazer a diferença aonde quer que você esteja. A Erin, ela não tinha uma formação jurídica, ela não era advogada. Ela não se veste como as outras pessoas esperavam que ela vestia. Ela não falava, não se comunicava como os outros esperavam que ela se comunicasse. E ainda assim, ela entregou, ela fez muito mais do que especialistas da área jurídica. Ou seja, competência e impacto, elas não têm aparência. Talento real, ele não exige padrões. E como eu disse, você pode fazer a diferença onde você estiver. Do seu jeitinho, com o seu perfil, da forma que você fala, que você veste, se comunica, você pode sim fazer a diferença, assim como o Erin fez. Segundo ensinamento: determinação vence a falta de recurso. Ela é mãe solo, sem dinheiro, sem recurso, sem apoio, cheia de desafios para lidar ali na vida dela. Mas a determinação virou a força motora dela. E quando a motivação ela é genuína, o obstáculo, o desafio, ele vira a gasolina, ele vira o impulso e o combustível para te fazer entregar mais e melhor. Terceiro ensinamento: a empatia é uma ferramenta poderosa de liderança. A Erin, ao longo da história ali, ela não vê números, ela vê pessoas. Enquanto os advogados enxergavam apenas números, ela via pessoas, famílias. E ali ela vai criando vínculo com aquelas famílias. Ela se aprofunda de fato em conhecer a história e as dores daquela família. E os resultados, eles são extraordinários quando você lidera com humanidade e empatia. E é isso que nós vemos na história ali da Erin no filme. Quarto ensinamento: faça perguntas que ninguém está fazendo. Ali no filme a gente vê que a Erin, ela percebia incoerências que os colegas não estavam percebendo. E aí ela começa a investigar o que as outras pessoas estavam ignorando. Então, o diferencial não está em saber tudo, mas sim em você não aceitar respostas prontas, ou seja, questionar o status quo. Quinto ensinamento é coragem para enfrentar os gigantes. Mesmo sabendo que ela estava enfrentando uma das maiores empresas do país, a Erin continuou. Ela não desistiu. Grandes mudanças acontecem quando alguém age com coragem, seguindo o seu propósito, o seu objetivo. Sexto ensinamento: vulnerabilidade não é fraqueza. Ali no filme a gente vê que a Erin, ela se desestabiliza, ela cansa, ela duvida, ela chega a questionar, ela chora, mas ela não desiste. Ela segue. E ser forte não é não sentir, mas é você continuar, mesmo com medo, mesmo com cansaço, mesmo com dúvidas às vezes. Ser forte é continuar, não é não sentir. Sétimo ensinamento: pessoas comuns podem gerar impactos extraordinários. A Erin não é advogada, ela não tem influência, ela não é rica, e ainda assim, ela impactou a vida de dezenas de famílias e pessoas. Grandes transformações, elas acontecem de pessoas que de fato conseguem sentir o problema, e não ficam só na teoria, mas olham para a prática, vão lá na prática e de fato entender a dor das pessoas e os gargalos do processo, o que de fato está impedindo o romper, para que, entendendo as dores, ela possa agir com mais estratégia e agir com ações que façam sentido. Porque no filme ali você vai ver que a advogada mesmo, ela tentava agir de forma que não fazia sentido para aquele contexto e para aquele cenário. Então, se você não entender de fato a dor do seu cliente, a dor do seu processo, você não vai conseguir agir com estratégia e com intencionalidade. O oitavo ensinamento é que o valor do trabalho não está nas credenciais, mas sim no propósito. A Erin, ela lutava pelo que ela acreditava ser o certo. E o propósito, ele dá coragem, ele dá resiliência, ele dá significado. Ele vai muito além de status, ou de cargo, ou de um salário. Porque a remuneração, ela é uma consequência. No caso do filme ali, a remuneração, ela veio e foi uma consequência do trabalho e da dedicação dela em fazer o melhor. E fazer o melhor com o que ela tinha em mãos, com os recursos que ela tinha naquele momento. No ensinamento: confiança não se pede, confiança se conquista. No filme ali a gente vê que a Erin, ela foi atrás de conversar com as famílias, ela foi atrás de documentos e estudar os documentos, foi atrás de provas, ela estudava, ela insistia, ela entregava o melhor dela, ela se dedicou e doava 100%. E aí o escritório passou a vê-la como uma peça fundamental naquele projeto. Então, quando você se dedica 100%, 120% ao projeto que você está trabalhando, ao problema que você está tentando resolver, a autoridade, ela vai nascer a partir do impacto que você entrega, que você agrega de valor para aquele projeto. Não do título do seu cargo. Porque ela não era advogada, como eu disse, mas ela construiu uma autoridade a partir do impacto que ela entregou naquele projeto. Não é sensacional esse filme? Assiste e depois me conta aqui nos comentários o que você achou. O terceiro filme que eu vou compartilhar aqui com você hoje é o filme Nona, um filme que saiu esse ano na Netflix. Vai lá assistir e depois me conta o que você achou. E quais são os ensinamentos que eu posso aqui compartilhar com você sobre esse filme. Primeiro é transformar o luto em um propósito. Ali no filme a gente vê que o protagonista do filme, ele usou da sua herança para abrir um restaurante. E ali ele transformou a dor da perda em algo significativo e de impacto para a sociedade. E a ideia é: a dor não precisa te paralisar. Você pode canalizar ela com algo
maior, ou algo que vai agregar valor na vida de outras pessoas. O segundo ensinamento é o poder da comunidade e do senso de pertencimento. Ali no filme a gente vê que ele busca as nonas, ou seja, as avós do mundo inteiro para cozinhar ali para ele. E as avós italianas de diferentes regiões, elas são as cozinheiras ali do restaurante. E essas mulheres, com a sua história de vida, com as suas receitas, elas se preocupam ali em criar um senso de comunidade e promover uma experiência de fato para as pessoas que vão até o restaurante para se alimentar. E na verdade ali elas percebem que é muito mais do que se alimentar, é muito mais do que uma comida. É sobre uma experiência, sobre comunidade, sobre sentir-se pertencente a algo. E o restaurante, ele vira mais do que um negócio. Ele vira um espaço de conexão, de família reunida e um espaço de troca. O segundo ensinamento é a coragem para empreender, mesmo sem experiência. O Joey, o personagem do filme, ele não tinha experiência. Ele simplesmente decidiu arriscar tudo. E muitas das vezes, para construirmos coisas grandiosas, teremos que ter coragem. E isso é um lembrete que nem sempre, para começar algo novo, nós precisamos ter grandes experiências ou de ter um histórico perfeito. Nós precisamos sim de ter um propósito muito claro, um plano muito bem definido, determinação e resiliência para correr atrás do nosso sonho, do nosso objetivo. O quarto ensinamento é inclusão e diversidade cultural. As nonas, elas vêm de diferentes regiões. Isso traz diversidade, variedades de receitas. E se queremos construir coisas grandiosas, precisaremos construir um time diverso, com pessoas que pensam diferente e principalmente pessoas que são diferentes de nós. E isso evidencia como que a diversidade cultural ela é uma riqueza, especialmente em projetos que querem construir coisas grandes com identidade e impacto. O quinto ensinamento é a importância da autenticidade. Projetos autênticos, enraizados com valores e memórias, eles têm o poder de ressoar na vida de outras pessoas. Quando você empreende com sinceridade, promovendo uma conexão emocional, seu trabalho tende a ser mais significativo, mais relevante e de maior impacto. Você já assistiu algum desses 3 filmes que eu te indiquei aqui hoje? Você gostou dos filmes? Se você gostou, curte esse vídeo, dê o seu like aqui, comenta o que você achou desses filmes. Faz sentido esses ensinamentos que eu estou compartilhando aqui com você? E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva aqui no canal. E os próximos 3 vídeos eu vou compartilhar na parte 2 desse vídeo de hoje. Acompanhe aqui no canal que na semana que vem vai sair os outros 3 filmes que eu vou te indicar para você construir uma mentalidade próspera, uma mentalidade de quem constrói coisas grandiosas. Não esqueça de compartilhar com quem precisa ouvir esse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo desse canal.